Olá, meu nome é Daniel Lima, eu sou advogado, trabalho com direito da engenharia e da infraestrutura e hoje eu queria trazer um assunto aqui para vocês que tem sido objeto de muitos problemas e de muita preocupação, sobretudo nos últimos dias, mas esse é um problema recorrente no setor de infraestrutura, sobretudo para aquelas construtoras que têm contratos públicos, que trabalham com obras públicas. Que é o seguinte, o não pagamento de medições em função da não apresentação ou da não renovação de certidões negativas, certidões de regularidade fiscal, certidão junto à Receita Federal, INSS, FGTS, município, estado, enfim. Conforme quem trabalha com obras públicas deve saber, a Lei 8666 exige que os contratados da administração pública mantenham ao longo da execução do contrato todas aquelas condições de habilitação que permitiram a vitória no certame licitatório e a consequente assinatura do contrato. Dentre a manutenção desses documentos está a manutenção das certidões de regularidade fiscal, que muitas vezes tem validade de 30, 90 ou 180 dias, a depender do caso, e as obras muitas vezes duram muito mais tempo que isso. O que acontece? Como eu vinha dizendo, alguns dias atrás eu tive uma reunião com um cliente e um contratante aqui no estado do Ceará, que tem uma obra contratada, uma obra justamente voltada para o sistema de saúde, uma obra hospitalar, e em que o contratante disse à construtora que não poderia pagar a última medição por conta da não apresentação das certidões de regularidade fiscal renovadas. E a gente foi tentar tratar do assunto e está sendo dado um encaminhamento, e eu acho que vai ser resolvido sem a necessidade de uma ação judicial. Mas eu queria justamente trazer aqui para vocês essa informação que não é de conhecimento de todo mundo do setor e que pode ser crucial, pode ser decisiva num momento, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, que é a seguinte: primeira coisa, quem tinha a certidão de regularidade fiscal até o final de março e que tá ainda em vigor até o final de março ou abril, enfim, a partir do final de março, o governo federal editou uma portaria, e isso é válido para o governo federal, prorrogando a validade das certidões de regularidade fiscal por um prazo bem maior do que o estipulado, tá? Salvo engano, foram 60 ou 90 dias de prorrogação de validade dessas certidões. No entanto, algumas empresas tiveram a certidão vencida antes da edição dessa portaria, no final de março, salvo engano, no dia 24 de março. E mais do que isso, elas vão ter muita dificuldade em renovar essas certidões, por conta da dificuldade financeira, a liquidez que vai diminuir, o recebimento que vai diminuir, enfim, por conta de toda essa crise econômica que se avizinha e que a gente infelizmente está esperando. Então a probabilidade de se conseguir renovar normalmente uma certidão vai ser muito alta. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, e que nem todo mundo sabe que trabalha no setor de obras públicas. Existe uma jurisprudência já, existem decisões dos tribunais, tanto da Justiça Estadual, Justiça dos Estados, quanto da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão que tem por função, dentre tantas coisas, unificar a jurisprudência no país, e também decisões do Tribunal de Contas da União, dizendo o seguinte, que órgãos públicos, a administração pública, não pode se eximir de pagar o seu contratado por serviços efetivamente executados, regularmente feitos, atestados e medidos, sob a alegativa, sob o fundamento de que o contratado, o empreiteiro, o construtor, não apresentou a certidão de regularidade fiscal, porque isso configuraria um enriquecimento ilícito da administração pública. Então,
E essa já é uma tese razoavelmente pacificada nos tribunais, na Justiça Federal e inclusive no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas da União, como eu disse. De forma que eu já enfrentei esse problema no meu escritório, como profissional, como advogado, já diversas vezes. E várias vezes foi necessário a gente entrar com ações judiciais. Em todas elas a gente obteve êxito. Em todas elas a gente obteve êxito porque é um assunto razoavelmente pacificado, como eu disse. Mas, porém, o mais curioso é que em muitos casos não foi necessário ajuizar uma ação, entrar na justiça para discutir o assunto. Apenas um requerimento administrativo para o órgão contratante, para a administração pública, foi suficiente a demonstrar que não era necessário, não era necessária a renovação da certidão para o pagamento. E muitos deles entenderam, consultaram seus jurídicos e liberaram esses pagamentos e assim a gente resolveu o problema. O que não pode ser feito, e essas decisões ressalvam, é que a administração pública vai precisar analisar se é conveniente para ela manter a contratação daquela empresa, mesmo ela não podendo apresentar, ou mesmo não estando apresentando mais as certidões de regularidade fiscal renovadas. Porque a legislação exige que assim aconteça, que elas sejam renovadas. Mas isso não quer dizer que os pagamentos por aquilo que já foi feito não possam ser feitos. De forma alguma. Eles podem, não só podem, como devem ser feitos. Agora, existe o risco de, em a certidão não sendo renovada num curto prazo, da administração pública não ficar confortável e decidir, por exemplo, pela suspensão ou até mesmo a rescisão do contrato. Mas usar isso como justificativa para o não pagamento, isso não existe, tá? Como a gente falou, isso caracterizaria um enriquecimento ilícito da administração pública, porque ela recebeu um serviço e não estaria pagando por ele. Mas também o que precisa ser levado em conta nesse momento, eu não creio que seja do interesse da administração a rescindir contratos com seus clientes, melhor dizendo, com seus contratados, porque a gente está vivendo num momento excepcional de crise em que não pagar o seu contratado, o construtor ou o empreiteiro, vai fazer com que a continuidade da obra fique muito menos provável. Ao não receber dinheiro, não ter dinheiro em caixa, capital de giro para poder girar suas atividades, tocar suas atividades, o construtor, aí sim é que não terá como entregar aquilo para o que foi contratado. E dessa forma fica a sugestão de, uma vez vocês como contratantes, engenheiros, ou melhor dizendo, engenheiros ou contratados, e mesmo contratantes que trabalham como fiscais de obra ou trabalhando na engenharia do proprietário, como gerenciadores de obra, saibam que existe sim fundamento jurídico, legal e jurisprudencial consolidado para que possam ser feitos esses pagamentos, tá? Isso pode resolver um monte de problema, ou mais do que resolver, evitar um monte de problema ao se impedir o pagamento e a circulação de dinheiro e de recursos, sobretudo num instante e numa época tão complicada e numa crise que a gente está vendo se avizinhar, que pode ser muito complicada economicamente para todo mundo, e também, como não poderia deixar de ser, para o setor de infraestrutura, tá? Fica aqui a dica de hoje, e aqueles que tiverem alguma dúvida ou comentário, por favor, fiquem à vontade de enviar nos comentários, ou então seguir o nosso canal nas redes sociais Direito na Engenharia. Um abraço.